Olá, eu sou o Rodrigo Ferreira, responsável pela empresa Rauge Soluções Integradas em Segurança do Trabalho, e em parceria com a PQ Corporation, nós estabelecemos um programa de treinamento e capacitação que visa dar a você uma série de orientações que nós chamamos de regras de segurança do trabalho. Essas regras foram definidas pelo corporativo da companhia e trouxe até você essas informações para que você evite que os acidentes aconteçam no ambiente de trabalho. Então, ao longo dessa apresentação, eu estarei explanando detalhadamente o porquê dessas regras e apresentando elas de forma bem objetiva, de forma que você possa ter a boa compreensão e, ao estar no seu ambiente de trabalho, você possa lembrar dessas regras, cumpri-las e também orientar os seus colegas de trabalho se necessário for, até porque algumas dessas regras você vai perceber que elas estão atreladas com prestadores de serviço, fornecedores e pessoas que estão visitando as unidades. Essas regras valem para a unidade de Rio Claro e também para a unidade de São Paulo. Então seja bem-vindo e vamos lá. Falando um pouquinho sobre a referência desse material, a área de segurança do trabalho ela tem um objetivo, que é ter dias perfeitos para que nenhuma pessoa sofra um acidente. Então, nós, pensando nisso, traduzimos esse material dos procedimentos corporativos, que basicamente trata de regras gerais de segurança do trabalho. E esse procedimento ele foi revisado em 16 de agosto de 2016 e ele pode ser consultado através da plataforma PQ Vision. Então, se você tiver ainda alguma dúvida e não entender direito sobre aquilo que nós estamos falando, você pode procurar o seu supervisor imediato e aí sim fazer um bate-papo com ele e entender quais são e o porquê que essas regras estão sendo compartilhadas com todos os funcionários. Falando então um pouquinho a respeito das regras, elas se aplicam aos funcionários temporários, os contratados, terceiros, prestadores de serviços, fornecedores e visitantes. Então, todas as pessoas que estiverem acesso à fábrica precisam iniciar os seus trabalhos pensando nessas regras de segurança. Considerando que nós temos então algumas regras de segurança, eu já faço uma pergunta. Quantas são as regras que esse treinamento vai abordar? Imagine que nós estamos estruturando alguns procedimentos básicos para que nós tenhamos um ambiente livre de acidentes. Então, acompanhe comigo até o final e você vai perceber que a empresa se preocupou com a sua integridade física e com a sua saúde. A regra número 1 diz respeito a vestuário. E aí nós colocamos uma imagem ilustrativa para que todas as pessoas consigam visualizar qual é o padrão requerido em relação a esse tema dentro da propriedade da PQ. E as pessoas então precisam estar utilizando camisa com manga longa e calça. E não está dentro desse contexto as pessoas que estiverem em áreas de escritório, faixa de pedestre, desde que a faixa de pedestre não exija a utilização de um vestuário específico ou de um EPI. Com relação à regra número 1 ainda, falando um pouco sobre o EPI, equipamento de proteção individual, nós vamos destacar aqui dois itens super importantes, o capacete de segurança e o óculos de segurança. No caso, o capacete de segurança deve ser utilizado 100% do tempo, exceto em laboratórios designados, salas de controle, áreas de descanso e vestiários. E o óculos de segurança com proteções laterais, fixadas permanentemente, também deve ser utilizado 100% do tempo, exceto em salas de controle designadas, área de descanso e vestiários. Observa-se que o óculos de segurança ele deve atender os padrões legais aceitáveis e os requisitos de segurança e de proteção facial e ocular da PQ Corporation. Então esses são os dois tipos de EPIs que devem ser utilizados 100% do tempo nas instalações da PQ. Continuando então falando sobre o EPI, e agora nós vamos abordar sobre sapatos de segurança. Eles devem ter biqueira de aço ou de material composto, com a sola antiderrapante. Também existem exceções que podem ser feitas para os visitantes. Então,
Em alguns casos, nós podemos administrar as exceções para visitantes. No entanto, o sapato adequadamente resistentes devem ser utilizados e salto alto ou calçado aberto são proibidos. Falando um pouquinho sobre o EPI, nós vamos falar agora sobre luvas. Elas devem ser utilizadas em todos os momentos. E quais são as exceções? Ao realizar tarefas administrativas como escrever, tirar fotos, colocar o EPI adicional ou outras tarefas especificamente aprovadas pelo gerente da unidade. Então, é importante que a gente tenha consciência de quando deve ser utilizado e quando existe a exceção. No mínimo, o material da luva deve ser de couro ou algodão. E quem deve utilizar as luvas? Todos os funcionários, funcionários temporários, contratados, terceiros, prestadores de serviços, fornecedores e visitantes. Aqui vai uma observação. Não são necessárias luvas quando estiver entre o estacionamento e os escritórios ou vestiários, em salas de controles, laboratórios, a menos que seja especificado por uma análise de risco da tarefa, ART, ou procedimento operacional padrão, um POP. No mínimo, todos os visitantes que entram nas áreas de processamento da fábrica devem usar luvas de algodão. Outros EPIs, mas não se limitando a estes, tais como proteção auditiva, proteção respiratória, roupas resistentes a produtos químicos, proteção facial específica, poderão ser requeridos dependendo da tarefa a ser executada ou a área a ser frequentada. Então esta é as diretrizes básicas com relação ao uso de EPI dentro da unidade da PQ. Aqui vai uma outra observação. Os funcionários não são obrigados a usar EPI entre o estacionamento e os escritórios ou vestiários, ao entrar ou sair das instalações, desde que essa área de circulação não exija a utilização de um EPI adicional. A regra número 2, ela fala sobre lentes de contato. Então este acessório é um item particular, mas também existe uma regra de segurança a respeito desse tema. Os funcionários são obrigados a notificar o seu supervisor de que usam lentes de contato para garantir que as medidas adequadas sejam tomadas em caso de emergências e que afetem os seus olhos. A regra número 3 fala sobre adornos ou joias. Durante a execução das tarefas, os funcionários temporários, contratados, terceiros, prestadores de serviço, fornecedores e visitantes são obrigados a remover adornos e ou joias que possam ficar presas nos equipamentos, ferramentas ou materiais. Isto é um requisito muito importante para a segurança das pessoas. Na regra número 3, nós estaremos abordando sobre adornos e joias. E existem aqui alguns exemplos, mas não se limitando a estes, todos eles são proibidos. No caso, anéis nos dedos, pulseiras também são proibidas, com exceção das pulseiras de controle médico, relógios de pulso, colares e brincos pendentes. No caso, aceitam-se brincos de pino. Também são proibidos outros adornos do tipo de piercing que estejam na região da cabeça. Porém, aceitam-se piercings em partes do corpo que fiquem protegidos pelas roupas. A regra número 4 diz respeito a cabelo comprido e longo. E aqui existem algumas exceções e depois a regra de segurança como um todo. Qual que é a exceção de usar o cabelo comprido ou longo? Nos escritórios, laboratórios designados, sala de controle, área de descanso ou vestiários. Os funcionários temporários, contratados, terceiros, prestadores de serviços, fornecedores e visitantes devem confinar ou prender os cabelos compridos, barbas ou bigodes que possam ficar presos nos equipamentos, ferramentas ou materiais. O respirador facial está dentro também da regra número 4. Para qualquer funcionário temporário, contratado, terceiro e prestador de serviço que use máscara, sendo uma máscara facial justa, não deve ter pelos faciais que fiquem entre a superfície de vedação da peça facial e o rosto, ou interfiram com o funcionamento da válvula. Você pode perceber que na figura
existem algumas dicas de quando e como se deve se colocar o protetor facial ou respirador facial. A regra número 5 diz respeito à gravata. Gravata é um acessório que pode ser que alguém que vá visitar a fábrica esteja utilizando. E também tem uma regra aqui de segurança nesse sentido. Este item de vestiário deve ser dobrado para dentro da roupa ou removidas, justamente porque pode ter um ponto de aprisionamento e gerar um acidente em função disso. A regra número 6 diz respeito a comer e beber. O consumo de alimentos e bebidas é permitido apenas em áreas designadas pela unidade. Então é muito importante que, se você for fazer um tipo de alimentação, deve ser feito em áreas específicas que a empresa permitir. A prática do fumo está relacionada com a regra número 7. Só é permitido fumar nas áreas designadas pela unidade. A regra número 8 diz respeito à localidade. Todas as outras regras da sua localidade que foram publicadas e ou comunicadas também devem ser observadas. Significa que essas regras gerais são itens importantes do corporativo, mas também existem outras regras que são da localidade, de cada site, e elas devem ser respeitadas também da mesma forma. A regra número 9 diz respeito à comunicação da planta. Todos os funcionários designados pelo gerente da unidade devem possuir um meio de comunicação bidirecional, ou seja, telefone ou rádio comunicador, conforme definido pelo gerente da unidade durante o trabalho. Os funcionários que trabalham sozinhos devem usar o seu comunicador de emergência a todo tempo. Chegamos ao final desta orientação. Esse é o fechamento do tema de segurança do trabalho. Acreditamos que os padrões seguros de comportamento geram um ambiente livre de acidentes. Então, finalizamos esse treinamento passando essas regras gerais e acreditamos que, se você colocar em prática a partir de agora, certamente você estará protegido e estará protegendo outras pessoas que fazem parte do seu dia a dia dentro das instalações da PQ Corporation, unidade de Rio Claro e São Paulo.